Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site drjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida da Júlia. Doutor, menino também pode ter anorexia? Tô meio desconfiada do meu primo. Ele tá muito magro e não quer nem ver comida pela frente. Júlia, meninos também podem ter anorexia sim, né? A anorexia é um transtorno alimentar em que a pessoa tem a falsa percepção que ela está muito mais gorda ou com peso muito maior do que ela realmente está. E ela, muitas vezes, por conta dessa percepção distorcida da sua imagem corporal, ela passa a fazer algumas dietas alimentares que são absurdas. Então ela tenta evitar alimentos a todo custo, passa muitas horas sem se alimentar, come muito pouco, tudo isso por medo de ganhar peso, medo de engordar. É mais comum a gente ver casos de anorexia em mulheres, mas nos últimos anos a gente tem percebido também casos de anorexia, de bulimia, de outros transtornos alimentares também nos homens e principalmente nos homens jovens. Eu acho que valeria a pena você conversar com ele, tentar mostrar isso para ele, se ele tiver resistente, se ele não quiser ouvir o que você está falando, procurar alguém, a mãe dele, algum parente, algum familiar que possa te dar um suporte para que ele pelo menos passe por uma avaliação com o médico, com o psiquiatra, para saber se ele tem ou não anorexia e então começar o melhor tratamento possível. Tá bom, Júlia? Obrigado aí pela tua dúvida. E olha só a dúvida do Lucas. Doutor, tive relação com uma mina e a camisinha ficou presa lá dentro. Eu fui embora e só percebi quando eu cheguei em casa. E agora, doutor? E agora digo eu, né, Lucas? Bom, você chegou em casa, se ligou que você esqueceu a camisinha lá dentro. A primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é você ligar para a parceira, para a menina e contar: olha, aconteceu um acidente de percurso e eu acho que a camisinha ficou lá dentro. Você percebeu isso? Então, às vezes, ao levantar ou ao tomar banho, a camisinha sai, ela já percebeu isso. Se ela não achou a camisinha ainda, às vezes, introduzindo os 2 dedos na vagina, ela consegue puxar uma bordinha, um pedacinho da camisinha, e se ela não conseguir, ela tem que ir ao ginecologista. Por quê? Porque a camisinha lá dentro pode provocar infecções. Além disso, se você tinha ejaculado e ela estava no período fértil, ou ela não tem certeza se estava ou não no período fértil, vocês têm o risco de uma gravidez indesejada. Então ela tem que procurar um médico, tem que falar com o ginecologista e ele pode até recomendar o uso da pílula do dia seguinte. Além de que os 2 podem ter se exposto eventualmente a alguma IST, infecção sexualmente transmissível. É importante também os 2 ficarem atentos para qualquer alteração, qualquer mudança na região do pênis, na região da vagina e que vocês conversem com o médico sobre a importância de fazer alguns testes diagnósticos, tá bom? É isso aí, valeu, boa sorte! E olha só a dúvida da Silvia. Doutor, minha alimentação ficou um lixo na pandemia. Difícil voltar ao que era antes. O que é que eu faço? Silvia, assim como você, muita gente alterou a sua alimentação de forma muito importante durante a pandemia. As pessoas saem menos de casa, as pessoas compram menos alimentação fresca, as pessoas muitas vezes passam a depender mais de alimentos industrializados que duram mais tempo, você precisa ir menos ao supermercado e isso tudo pode ter um impacto na sua saúde, na sua alimentação. Além disso, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais tristes e isso muitas vezes também faz com que elas passem a ingerir alimentos mais calóricos, mais gordurosos, que deem para essa pessoa uma certa recompensa, um certo conforto. Mas esses alimentos, a gente sabe, podem facilitar o ganho de peso. Além disso, a própria rotina dentro de casa pode bagunçar um pouco a nossa alimentação. Os horários são diferentes, é tudo meio junto. A educação dos filhos, o trabalho, as tarefas domésticas, a preparação das refeições. Se a gente não toma cuidado, as coisas podem ficar mais confusas sim. Então o que eu acho? Já que você percebeu que a sua alimentação está ruim, que você tente mudar e voltar a procurar uma alimentação mais saudável. Se tiver difícil de fazer isso sozinha, converse com um nutricionista, uma nutricionista, muitos deles estão fazendo atendimentos online. É isso aí, Silvia, boa sorte!
E olha só a dúvida do Felipe. Doutor, você acredita mesmo que meditação pode ajudar no controle da ansiedade? Felipe, eu acredito sim. A meditação é um momento em que a pessoa entra em contato com ela mesma, ela foca a atenção dela em uma situação, em algum tipo de estímulo que faz com que ela fique, de alguma maneira, mais concentrada, mais focada, mais atenta, e isso pode diminuir o grau de ansiedade, de antecipação de outras questões, de outros problemas e ajudar no controle, a pessoa ficar mais centrada naquele momento. Então sim, meditação pode ajudar no controle da ansiedade. Existem diversas possibilidades de meditação, diversas técnicas, diversos caminhos. Dá uma pesquisada no método, ver aquele que se encaixa melhor na sua rotina, na sua realidade e passar a fazer esse processo de meditação com uma regularidade. Não é meditar um dia e depois nunca mais que vai ajudar no controle da ansiedade. Mesmo quem não meditava antes pode pensar agora na possibilidade de meditar para ajudar nessa fase mais complicada que a gente está passando. Tá bom? É isso aí, Felipe. Então qualquer dúvida, qualquer novidade, volta a escrever pra gente. Valeu! Olá pessoal, e olha só a dúvida do Johnny. Minha esposa não chega ao orgasmo e isso deixa a gente frustrado. Ela geme, treme, se contorce toda, mas nada de chegar lá. Na hora H, segura minha mão e diz que tem medo, acaba travando. O que é que eu faço? Johnny, a primeira observação que eu tenho é que é muito legal você estar escrevendo para compartilhar essa dúvida com a gente. Mostra que você está de fato preocupado com a vida sexual de vocês dois e isso é muito importante. Se os homens se envolvessem mais nas dificuldades emocionais, nas dificuldades sexuais das suas parceiras e vice-versa, os casais funcionariam de uma maneira bem melhor. Esse é o primeiro ponto. Depois, Johnny, você tá contando pra gente que parece que ela tem prazer durante a relação sexual, mas na hora H acontece alguma coisa, ela dá uma travada e não consegue chegar lá ao orgasmo. Minha opinião, existe alguma questão possivelmente de educação emocional, psicológica, dela lidar com essa questão do prazer, e isso acaba impactando a vida sexual de vocês. Eu acho que falar com ela sobre isso é importante, dizer para ela que você tá ali do lado dela, que você pode ajudá-la a superar essas dificuldades, perguntar o que é bom, o que ela gosta, como funcionam os preliminares melhor para ela, e se nada disso estiver resolvendo, eu recomendaria que ela conversasse com um profissional de saúde mental que possa ajudá-la nessa travessia, tá bom? É isso aí, querido. Boa sorte, qualquer coisa volta a falar pra gente. E olha só a dúvida da Kátia. Doutor, vivo esquecendo de tomar pílula anticoncepcional e daí fico com os cabelos em pé. Posso colocar um implante? Você acha que faz mal? Kátia, é o seguinte, os métodos hormonais para prevenção de uma gravidez indesejada são vários. E o importante é que você escolha um método que tenha a ver com você, que funcione para você. E para isso, ninguém melhor do que o teu ginecologista para te oferecer todas as possibilidades para que vocês possam discutir o melhor método, aquele método que mais se encaixa na sua vida nesse momento. Se você está contando pra gente que você vive esquecendo a pílula perdeu a eficácia. Então você está se expondo ao risco de uma gravidez indesejada. Portanto, se não está funcionando a pílula, das duas uma. Ou você cria algum mecanismo para se lembrar do horário de tomar a pílula, ou você parte para um método que não dependa da sua memória, da sua lembrança. Por exemplo, o implante. O implante são uns bastonetes, uns filetes que o médico implanta embaixo da pele e ele vai liberando hormônio aos poucos. E o implante pode ficar muitos anos, 3 anos, 2 anos no braço, e a mulher não vai precisar se lembrar de tomar a pílula todo dia. Alguns efeitos colaterais podem acontecer, por isso que é tão importante você discutir com o seu ginecologista as peculiaridades de cada método e qual mais se encaixa na sua vida. É isso aí, valeu! Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda pro nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer.